conversa hoje com o engenheiro agrônomo Marcos Yankee. O Marcos é coordenador do Centro de Agronegócio Global do INSPER. Já foi presidente também da Aliança Agroásia Brasil, presidente de algumas entidades do setor, como a Única, do setor agropecuário. Tem uma grande experiência aí, tanto na academia como consultor também nos setores aí de comércio internacional e agropecuário. Bom, Marcos, tem uma grande expectativa com relação à reunião de Glasgow, a COP26, né? Tem sido visto tanto como uma grande oportunidade para o Brasil, do ponto de vista aí de recuperar a imagem do país nessa área, e também de, eventualmente, de fechar um acordo com relação à negociação de crédito de carbono, né? A regulamentação lá do chamado artigo 6 e seus capítulos. Mas tem gente também que fala que pode ser um grande risco, né? Se o Brasil não tiver uma atitude aí mais de conciliação nessas conversas. Como você tem visto, né, até do que você acompanha as discussões, qual que é a tua expectativa e e qual deve ser o impacto específico no setor agro brasileiro? Bom, eu acho que a COP26 vai ser o maior acordo, o principal acordo de países desde a Conferência de Paris em 2015, né? A gente, de lá para cá, não teve grandes avanços, inclusive porque algumas lideranças globais tinham reticências ainda em relação à questão climática, né? Particularmente os Estados Unidos, na era Trump, se colocou fora do processo, né? E agora a gente vê, a primeira coisa que a gente vê é um alinhamento muito grande de governos importantes. Os grandes emissores, que são Estados Unidos, Europa e China, devem comparecer com propostas ambiciosas e muito alinhadas, né? Não só no tema principal, que é transporte e energia, que responde por 73% das emissões globais, mas também com uma pressão crescente em temas que nos interessam bastante, particularmente a questão de uso da terra, né? Tem a ver principalmente com o problema do desmatamento e a questão também de emissões agrícolas em geral, agropecuárias em geral, né? Então, esse tema do uso da terra e das emissões agropecuárias deve fazer parte das conversas. Não foi o que aconteceu no passado, vai ser agora, mas o tema principal continuará sendo energia e transporte, e aqui, particularmente, a gente vê também uma situação delicada no mundo, né, em função da crise energética global que está se desenhando. Essa semana, a Economist saiu com matéria de capa sobre esse assunto, e, obviamente, tem, enfim, toda essa questão que, se de um lado alguns países não conseguiram, de fato, substituir fóssil por renovável, né? Você veja que a China, por exemplo, a crise energética chinesa tem a ver com o baixo investimento em carvão, né? Eles caminharam para renováveis, mas não conseguem substituir o fóssil com eficiência, né? Também tem todo o debate sobre eletrificação de frotas, né? Que também é uma promessa ainda, porque tem problemas com as baterias e mesmo com a fonte da energia, né, que é usada para alimentar automóveis elétricos, né? Então, tudo isso eu acho que vai ser importante, mas o fato novo é que as grandes economias estão alinhadas. E existe um fato que eu acho que é ainda mais importante, que é depois da pandemia, a gente vê que esse tema ganhou importância no mundo privado, né? Na sociedade global, né? A gente vê hoje uma mobilização muito grande de atores privados, né? Grandes empresas assumindo o ESG como uma nova variante de determinação de resultado da empresa, né? Quer dizer, o resultado não é mais apenas o lucro, mas é também o que cada empresa está fazendo no campo do meio ambiente, da área social e da governança, né? Então, acho que isso veio para ficar, não vai mudar. Todas as empresas estão tentando desenhar as suas pegadas de carbono, os seus programas sociais e de empregabilidade, e também melhorando a governança
em diversos aspectos. Então, eu acho que essa mudança estrutural que a gente está vendo é realmente muito relevante no mundo, né? E é uma pena, porque o Brasil, na Conferência de Paris, justamente, foi um dos países que liderou as discussões naquela época, né? Entre 2004 e 2012, nós tínhamos reduzido o nosso desmatamento de 2,8 milhões de hectares por ano para cerca de 500 mil hectares por ano. Portanto, a gente reduziu mais de 80% em 8 anos, neste milênio, nesses últimos 20 anos. Ou seja, isso prova que é plenamente possível a gente controlar o desmatamento, porque nós já o fizemos entre 2004 e 2012. Chegamos em Paris como um dos poucos países que tinha feito a lição de casa nas suas emissões, apresentando ótimos resultados e assumindo compromissos na frente dos outros em temas como controle do desmatamento, restauração florestal, uso de energias renováveis, né? Vamos lembrar que o Brasil, ao contrário dos países ricos que ainda estão na faixa de 20, 25% de renovável, o Brasil tem quase 50% de renovável. Na verdade, o número é 46%, né? Se a gente somar o que eu sempre falo que são os 4 grandes elementos, né? Que é vento, sol, água e biomassa, né? A gente faz eólica, a gente faz solar, a gente faz hidrelétrica e a gente faz biocombustíveis, né? E isso dá quase 50% da matriz energética brasileira, né? Então, de fato, a gente chegou em Paris naquela época saindo de um processo de redução do desmatamento e propondo metas ambiciosas para os demais países. E, infelizmente, nesta COP, onde o mundo está muito mais consciente, seja o mundo público, seja o mundo privado, o Brasil chega com a pecha de vilão, né? É interessante você estar falando, porque o setor privado hoje brasileiro realmente, né, está muito mais envolvido nessa questão, não era tão envolvido lá atrás. E pelos dados que eu andei vendo até agora há pouco, assim, a partir de 2007, as emissões decorrentes aí do desmatamento, das queimadas, viraram, assim, já são a principal fonte no país de produção de gases de efeito estufa. Então, a reversão que aconteceu nesses últimos anos, né? Então, o Brasil chega no momento justamente nisso, vai ter que reverter um pouco esse retrocesso, Na além de... verdade não é bem assim, porque se você for olhar para trás, Ah, você vai ver que nos anos 80 e 90 a gente estava com desmatamento na faixa de 1,5 milhão a 3 milhões de hectares por ano, né? Portanto, bem mais alto que o nível atual, né? O nível atual é 1 milhão de hectares por não, ano. assim, o nível atual realmente assim, não é tão alto quanto no passado. O problema foi essa reversão na curva, né? Exatamente, porque a gente saiu de 500 mil e praticamente dobrou aqui em poucos anos, desde 2016, 2017, isso começou a subir de novo, e particularmente no atual governo, e o atual governo faz um discurso muito complicado, né? Que é nós contra o mundo, né? Como se o problema fossem os outros. Na verdade, o nosso problema do desmatamento é essencialmente nosso, não é nem do Xi Jinping, nem do Biden, nem do Macron, certo? Porque o desmatamento no Brasil é o 98% ilegal, fora da lei, certo? Portanto, trata-se do cumprimento da legislação brasileira. E para fazer isso, nós precisamos fazer 3 coisas. Nós precisamos, em primeiro lugar, melhorar os níveis de fiscalização, né, e punição do desmatamento ilegal, né, principalmente no bioma da Amazônia, né, onde houve nos últimos anos um certo relaxamento em relação ao que tínhamos feito 20 anos atrás, né? Em segundo lugar, a gente tem que implantar o Código Florestal, porque não adianta a gente falar que o Código Florestal é o mais rígido do mundo e ele é fruto de um longo consenso de 10 anos, né? Realmente levou 10 anos para ele ser aprovado, mas já se passaram 10 anos desde que ele foi aprovado e ele não foi implementado, né? Então, é um problema brasileiro, né? Não é problema dos outros. E o terceiro item, muito importante, é a regularização fundiária nas terras do norte do país, norte e nordeste. Porque se no centro-oeste, sul e sudeste nós já temos uma situação estável de posse de terra, a região norte e a região nordeste é um caos, né? E não é um caos desse governo, é um caos de décadas, de séculos, né?
em que as pessoas foram convidadas a ir para lá e até hoje não tem posse da terra. E como é que você vai fazer fiscalização de terras que não tem dono, né? Que não tem CPF, que não tem CNPJ, né? Então, realmente eu diria que é uma questão muito crítica essa piora que houve, mas nós hoje estamos no nível de 1 milhão de hectares e já tivemos no passado entre 1,5 milhão e 3. Conforme eu disse, em 2004, nós estávamos com 2,8 milhões de hectares. Agora, naquela época, isso é importante, naquela época não havia monitoramento. Então, o problema existia, mas ele não era visível. E a grande diferença é que hoje nós estamos sendo monitorados por dezenas de satélites todos os dias, que conseguem identificar cada foco de fogo e que conseguem identificar também, podem identificar o processo de invasões, esse tipo de coisa. Então, hoje, esse assunto, primeiro, ganhou visibilidade digital, online. E, segundo, pela primeira vez, a gente vê um movimento das empresas, né? Das cadeias produtivas. Quem é que está pressionando mais o Brasil? Não são os governos internacionais, são os nossos próprios clientes, né? Os supermercados, os bancos, os importadores, né? As agroindústrias, né? Quer dizer, hoje, todas as grandes empresas do agro que atuam na Amazônia, seja em soja, seja em boi, seja em cacau, seja em qualquer outra coisa, elas querem saber de onde que o produto está vindo, né? E isso é uma exigência do cliente, né? Quer dizer, o cliente está chegando para uma JBS, para uma Marfrig, para uma Cargill e está dizendo: eu não quero comprar soja ou carne bovina que tenha desmatamento no seu processo. Isso obriga essas empresas a rastrearem a origem dos seus produtos, inclusive chegando, por exemplo, no caso do boi, lá no bezerro, né? Lá na vaca, né? Quer dizer, muitas vezes o boi muda de fazenda 4, 5, 6 vezes, e as empresas hoje estão fazendo esse esforço, que ainda não é completo, né? De fazer o rastreamento até a origem, né? E o cliente lá fora não quer saber se é legal ou ilegal, né? Ele chega e fala: olha, eu só vou comprar se não tiver desmatamento. Agora, esse é um problema, né, Marcos? Porque é o seguinte, e o agronegócio vive hoje um momento até, assim, vamos dizer, esplendoroso, tanto em produção e preço. Isso é um incentivo para protelar essa modernização, digamos assim, do setor, ou é assim, ou tem uma parte mesmo, como, enfim, como você já falou também, está preocupada com isso, está se adequando às normas internacionais, mas mesmo assim pode ser penalizado pelos maus. Esse é um risco também que pode acontecer. O que está acontecendo é o seguinte, é que uma vez que o governo não faz a parte dele no controle do desmatamento ilegal, porque vamos lembrar, o grosso desse desmatamento, 98%, é ilegal, é fora da lei, certo? E, além do mais, 65% desse desmatamento ocorre em terras controladas pelo Estado. 35% é setor privado. 65% é setor público. Por que é setor público? Porque nós temos hoje desmatamento em parques demarcados, reservas naturais demarcadas, temos desmatamento em terras indígenas, temos desmatamento em assentamentos que foram criados há 40 anos atrás. Vamos lembrar que, naquela época, a política não era a Amazônia como um vazio a preservar, era um vazio a ocupar, né? E muita gente foi mandada para lá, né? Tinha até aquele lema lá como é que era? Homens sem terra para terra sem homens, entende? Quer dizer, era um negócio assim, né? Então, precisamos ocupar a Amazônia. E aí, o que aconteceu? Mandou-se um monte de gente para lá que muitas vezes até hoje não tem o título de propriedade, né? Não há fiscalização adequada, né? Não há controle. Então, o que está havendo hoje? O governo teria que fazer a sua lição de casa, conforme eu disse, os maiores níveis de desmatamento, 65% são controle lá do Estado, que eu estava dizendo, essencialmente terras, reservas naturais, terras indígenas, assentamentos e terras devolutas, que eu esqueci de falar, né? Nós temos no Brasil em torno de 50 milhões de hectares de terra que não tem dono, que não é nem privada nem pública. E é lá que mais acontecem as invasões, né? E as invasões não acontecem por causa da agricultura. Elas acontecem por causa da posse da terra e do uso da madeira, né? São as duas coisas que levam à invasão, é a perspectiva de garantir algum tipo de posse,
título e depois valorização daquela terra, e é uma invasão, né? Então, realmente é um grande negócio se a pessoa conseguir a posse. E segundo, a extração da madeira que está lá, né? Só depois que vem o boi, em geral, como uma forma de garantir a posse, né? Mas a origem do problema é a busca da posse, principalmente em terra pública. Então, é difícil para o setor privado conseguir entrar nesse meio, que é um meio da criminalidade, é o meio da ilegalidade, né? Agora, se o governo não faz a sua parte, o que acontece? As grandes empresas acabam tendo que fazer o papel que seria do governo, que é controlar o suprimento, né? De onde é que está vindo esse produto. E eu tenho certeza absoluta que essas empresas vão, a cada ano, melhorar o seu nível de controle dos seus fornecedores. A pergunta que fica aqui é, e o resto? Né? Eu não conheço soja que ficou caída no chão, e não conheço boi que morreu de velho, certo? Alguém compra. E quem que compra normalmente? São as empresas médias e pequenas que não estão sob escrutínio internacional, né? Que estão basicamente atendendo o mercado doméstico e que não têm um problema maior de reputação como tem as grandes, né? Então, o grande risco desse processo, se o governo não fizer a parte dele, é a gente ter uma agricultura do A e uma agricultura do B, entendeu? Uma espécie de dois trilhos, né? Onde, de um lado, as grandes empresas vão atender os seus clientes e vão fazer geomonitoramento, rastreabilidade, certificação, controle lá de compliance total, e vão criar uma espécie de condomínio de luxo, né? Com os seus suppliers, com seus fornecedores, e no outro trilho você tem o caos, né? Eu até gosto de uma analogia que foi feita por um dos nossos colegas aqui, que ele fala assim, é mais ou menos como um Alphaville cercado de favelas, né? Quer dizer, um condomínio de luxo cercado de um local sem lei, né? Quer dizer, então, lá dentro do condomínio você tem segurança, você tem luz, você tem tudo, você tem controle, você sabe de quem que está, etc. E fora é o caos. Então, o problema que se coloca aí para a gente é esse problema. Nós vamos criar dois trilhos ou nós vamos conseguir que isso convirja para um sistema que vá, de fato, respeitar, acima de tudo, a lei brasileira, né? Porque nós estamos falando de uma situação onde uma parte da agricultura não segue a lei brasileira. A lei brasileira não foi implementada na questão fundiária nem na questão do Código Florestal. Então, a gente precisa fazer esse esforço, que eu diria que é supraempresarial, né? Que envolve setores organizados, que envolve as cadeias produtivas, que envolve o Estado, né? Para conseguir melhorar a situação, principalmente na região norte. Perfeito. Então, só para concluir a conversa, você acha assim, aí amarrando com a COP pode ser o indutor desse tipo de política, quer dizer, ao Brasil, ao apresentar suas propostas, as suas promessas ali de redução, tanto no desmatamento como de emissão, e ao entrar em um acordo global de possível mercado de carbono, esse tipo de coisa, pode ser um indutor para que tanto o setor privado como o setor público se mexam aqui dentro nesse sentido? Então, olha, eu vejo essa COP particularmente trazendo duas coisas, né? Conforme você disse no começo. Em primeiro lugar, vai haver uma intensa discussão sobre metas e compromissos dos países, né? Em direção a uma economia de baixo carbono, né? Então, eu entendo que espera-se que os países cheguem com posições bem mais ambiciosas em termos de metas e compromissos, inclusive o próprio Brasil, e semana passada um grupo grande de empresas se manifestou pedindo que o governo levasse uma meta mais ambiciosa, né? O Ministério da Agricultura vai levar o plano ABC+, o plano de agricultura de baixo carbono, mas isso não é suficiente, porque o que o mundo quer... Hoje, o assunto brasileiro mais famoso, mais falado no mundo não é futebol, nem samba, nem nada do que foi na nossa história. Hoje é a Amazônia, certo? A Amazônia, como diz a ministra Isabela, ela pode colocar ou tirar o Brasil do mundo hoje, mesmo que ela represente uma parcela muito pequena da produção agrícola.
mas ela é um divisor de águas. Então, essa questão da meta que será levada e que será conversada é fundamental. E a segunda coisa, que eu acho que é um fator positivo para o Brasil, se for bem trabalhado, é a regulamentação do mercado de carbono, né? Estima-se que o comércio de créditos de carbono pode atingir entre 60 e 160 bilhões de dólares até 2030, né? E o Brasil tem realmente o seu lado vilão quando a gente fala do desmatamento descontrolado, mas a gente tem que lembrar que o Brasil tem um lado solução também, né? Aliás, o Brasil é, ao mesmo tempo, vilão, vítima e solução nas mudanças do clima. Vilão pelo lado do desmatamento descontrolado e ilegal. Vítima porque a mudança do clima nos afeta profundamente a produção agrícola. E esse ano foi a produção de milho, aconteceu isso, quer dizer, você começou com uma seca, aliás, soja e milho começou com seca e terminou com 3 geadas, né? Que afetaram café, cana, quer dizer, a mudança do clima está aí, está visível, né? Portanto, é o lado vítima. Mas nós temos o lado solução também. Por quê? Porque a gente faz 2 a 3 safras por ano, certo? A gente hoje consegue produzir soja e milho ou soja e algodão na mesma área. Nenhum país em clima temperado consegue isso. Nós temos uma agricultura de baixo carbono que está funcionando, o plantio direto, a integração lavoura-pecuária, as energias renováveis, né? Quer dizer, nós temos uma série de coisas que foram desenvolvidas na Revolução Tropical Agrícola Brasileira dos anos 70, que hoje tornam a nossa agricultura muito mais produtiva e até mesmo menos emissora do que as agriculturas temperadas, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar de uma maneira que a gente faça a lição de casa, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, valorize o lado positivo. Quer dizer, se a gente consegue produzir 2, 3 safras por ano, nós estamos economizando o desmatamento no fundo, certo? Se todos os países conseguissem fazer isso, não precisaria ter tanta pressão para desmatar a floresta. A energia renovável hoje no Brasil é uma realidade, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer com que essas características do que é a produção tropical, agrícola tropical, de alta tecnologia e sustentável, possam ser reconhecidas, e a maneira melhor de reconhecer isso é exatamente a consolidação de um mercado global de carbono, porque hoje ele não existe. Hoje não há uma remuneração ainda visível para quem faz uma agricultura de baixo carbono, né? Então, se isso acontecer, se houver mecanismos de mercado para isso, eu acho que o Brasil tem muito mais a ganhar do que a perder. Então, dos dois lados, seja numa meta mais ambiciosa com a lição de casa, seja do lado da valorização do mercado de carbono e particularmente da nossa solução agroambiental aqui no Brasil, que já vem sendo desenvolvida há décadas, eu acho que nós temos a ganhar.